Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, que foram unidos pelo martírio na cidade de Roma. Segundo a tradição, no ano de 67, São Pedro foi martirizado no dia 29 de junho, sendo crucificado de ponta cabeça, e São Paulo foi martirizado no dia 30 de junho, sendo decapitado, porque era cidadão romano, e a morte por crucificação era tão cruel que era proibido submeter-se um cidadão romano a essa morte. E por isso ele foi martirizado, onde hoje estão as três fontes, porque segundo a tradição, a cabeça dele caiu por 3 vezes e ali surgiram essas 3 fontes que existem até hoje em Roma, na Chiesa delle Tre Fontane, na Igreja das Três Fontes. Ora, por que a igreja celebra com tanta solenidade a festa desses dois apóstolos? Por um motivo simples. Como nós ouvimos no Santo Evangelho, Nosso Senhor entregou o primado da igreja a São Pedro. O primado, inclusive, entre os apóstolos. Por quê? Porque São Pedro, dentre os apóstolos, foi o primeiro que creu com aquilo que nós chamamos de fé teologal. O que é a fé teologal? A fé teologal não é uma fé humana, uma espécie de crença que nós temos. Então, por exemplo, se você pergunta para as pessoas na rua se elas creem em Deus, elas creem, elas dizem que creem, mas é uma fé humana. Uma fé que é mais do que tudo uma crença, uma espécie de convicção genérica acerca de Deus, não mais do que isso. Ao contrário, a fé teologal, ela nasce da revelação interior do Espírito Santo. Ela nasce de uma inspiração, aquilo que na tradição teológica os padres da igreja chamam de revelação interior. Ou seja, eu não creio simplesmente por acreditar. Eu creio porque Deus me revelou por dentro. E há uma diferença enorme entre aqueles que creem com fé teologal e aqueles que creem com uma fé humana. Essa é uma diferença nítida. Aqueles que creem com uma fé humana têm uma fé que no fundo é morta. Uma fé que é teórica, é como se nós estivéssemos falando de uma afirmação qualquer. E há muitas pessoas que, inclusive, estudam a doutrina, a teologia, etc., mas tem uma fé morta. Não é uma fé viva, vibrante, intensa, que nasce de um conhecimento de Deus. É uma crença. Uma crença, muitas vezes, com mistura de muita coisa errada, que, inclusive, contraria a fé. Porque o apóstolo São Paulo diz, na carta aos Efésios, que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então, a fé pura, ela não pode ter mistura. Ela tem que ser exata. Porque é por ela que nós chegamos a conhecer quem é Jesus Cristo. A ideia de que cada um pode formular sua fé é simplesmente uma loucura. Isso não está presente na Escritura, não está presente na tradição, não está presente em lugar nenhum. É uma invenção.
A fé nós a recebemos pela tradição. A palavra tradição significa transmissão, porque ela é viva, ela é transmitida geração após geração, de tal modo que ela remonta aos apóstolos. São Paulo diz, na carta aos Coríntios, quando comenta o sacramento da Eucaristia, eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Trade de vós quod acepi. Eu transmiti aquilo que eu recebi. Ou seja, a fé se comunica pela transmissão. Ora, se o primeiro a crer com fé teologal foi São Pedro, e Nosso Senhor diz, olha, está aqui, agora sim eu posso fundar a minha igreja. Você foi o primeiro que creu. Você não recebeu isso pela carne, pelo sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. Então, tu és Pedro. E sobre esta pedra da tua profissão de fé, que foi o que te transformou de Simão em Pedro, eu construo toda a minha igreja. São Paulo diz que o fundamento é Cristo, ou seja, a fé em Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto grego diz as portas do Hades não prevalecerão contra ela, as portas da morte não prevalecerão contra ela. Porque esta é a fé exata, que contém muitas decorrências, muitas consequências. Ora, isso para nós é absolutamente importante. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a fé, ela não é uma coisa qualquer. Tanto a exatidão da fé, aquilo que a gente chama de ortodoxia da fé, a palavra ortodoxia significa reta opinião. Tanto a reta opinião, tanto a ortodoxia, a exatidão da fé não é uma coisa qualquer, como não é uma coisa qualquer que isso esteja vivo em nós por uma graça, pela revelação interior do Espírito Santo. Nenhum desses dois elementos é desimportante. Os dois elementos são importantes. Porque eles constituem a nossa atitude primordial diante de Deus. Ou seja, no Novo Testamento nós sabemos que nós não somos nada. Nós não podemos nos salvar. Nós somos indigentes. Nós dependemos completamente de Deus. Portanto, o primeiro elemento diante dele é a nossa abertura para aceitar quem ele é, para conhecê-lo, para crer efetivamente nele. Sem isso aqui, tudo não passa de uma grande bobagem. Sem a fé exata e viva, tudo não passa de invenção, de aventura, de excogitação. Nada disso para nós realmente é importante. Agora, quando nós queremos ter a fé exata, tal como foi professada pelos apóstolos, e ao mesmo tempo queremos tê-la de maneira viva dentro do nosso coração, então nós nos submetemos inteiramente a Deus, querendo conhecê-lo tal como Ele é. E foi exatamente por esse motivo que se estabeleceu na igreja aquilo que se chama de tradição apostólica. Ou seja, a fé não está sujeita às opiniões das pessoas. Isso é uma coisa muito importante, porque é aqui que nós compreendemos a seriedade da fé católica.
ela não é um conjunto de achismos, um conjunto de opiniões de uma geração. Não. Muito pelo contrário. Para que ela fosse estabelecida, houve homens muito santos que fizeram grandes esforços para poderem depurar a fé, a fim de que ela conservasse a sua pureza, libertando-a de todas as opiniões circulantes no seu tempo. Nós sabemos que, quando, nos tempos antigos, se quis destruir a igreja, a primeira coisa que se fez foi a via do martírio. Matavam-se os cristãos. São Pedro e São Paulo foram mortos por causa disso. Mas depois deles, muitos e muitos e muitos outros. Centenas e milhares de cristãos. Mas, quando chega o século III, o século IV, sobretudo, e a igreja se estabelece num clima de relativa tranquilidade, começam a aparecer heresias. Algumas das quais seduziram quase que a igreja inteira. Então, os chamados padres da igreja, que eram bispos dos primeiros séculos, deram a vida para debelar as heresias, para poder purificar a fé católica de todas as opiniões circundantes. Por exemplo, no século IV, V, era muito difundida a ética a ética chamada estoica, que era uma ética muito, muito, muito rigorosa, e que era muito compartilhada entre os pagãos. Justamente nesse período surgiu um heresiarca chamado Pelágio, que ensinava que esse negócio de graça não existe. Nós nos salvamos pelo nosso esforço. E o cristão tem que ser rigoroso. No fundo, ele tem que ser um estoico. Era isso que ele queria dizer. E seguir o exemplo de Jesus Cristo por uma vida sacrificada. Essa heresia era uma heresia muito popular. Sobretudo porque, com a liberdade que a igreja pôde receber no século IV, muitos cristãos começaram a relaxar. Tinha passado o período da perseguição. Então, de fato, a vontade de ter uma linha dura era muito forte. Pelágio chegava com uma pregação desse tipo. Mas havia um homem de sabedoria extraordinária, Santo Agostinho, o qual recebeu a fé de uma maneira maravilhosa, por uma iluminação sobrenatural que ele descreve bem nas suas confissões. E ele viu que aquilo estava errado, que aquilo era uma heresia, inclusive contra a opinião de boa parte da igreja do seu tempo. Ele sustentou a fé ortodoxa. Ele disse, não é verdade. Não é que Jesus Cristo nos deixou um exemplo, não. Ele é o nosso Salvador mesmo. Ele nos salva pela graça de verdade. Nós somos salvos pelo que Ele fez, e a fé nele é o que faz com que a sua graça chegue aos nossos corações, seja dada para nós, e é Ele que nos dá força para praticar os mandamentos. Quando Santo Agostinho escreveu os seus textos contra Pelágio, ele era bispo em África, em Hipona. Ele, juntamente com o bispo de Cartago, convocaram um concílio local da igreja. Para vocês terem uma ideia, a situação era tão confusa na época que o próprio Papa cancelou o concílio de Cartago, que foi presidido por Santo Agostinho. Tão grande era a confusão, porque realmente os homens tinham a impressão
de que Pelágio estava certo. Foi o Papa sucessivo, que era um Papa grego, tinha mais sutileza no pensamento, que viu que aquela situação era errada e que condenou Pelágio, absolveu o concílio de Cartago e, portanto, a heresia pelagiana pode ser debelada com todo o vigor da Igreja. Ou seja, a fé católica, ela não é uma brincadeira. Ela foi estabelecida com grande esforço, com um desejo muito forte de fidelidade, para conectar os fiéis de todas as gerações ao que há de mais puro na tradição apostólica, a fim de que nós sejamos fiéis à doutrina dos apóstolos. Acontece que, quando nós chegamos ao século XVI, Lutero e Calvino aparecem com a doutrina do sola scriptura, só a Bíblia. Só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, temos que voltar para o essencial, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. E aí, com o sola scriptura, causaram uma revolução no Ocidente. Um terço da Europa passou para a nova religião, que, na verdade, era um conjunto de crenças em franca disputa. Até hoje, não há consenso sobre nada. É tudo um conjunto de incoerências. A doutrina do sola scriptura, primeiro que ela não é bíblica. Não há nenhum trecho da Bíblia em que a Bíblia afirme o sola scriptura. Inclusive porque a Escritura, ela surgiu no decorrer da tradição. Ou seja, os últimos escritos do Novo Testamento, segundo os estudiosos mais conservadores, foram concluídos ali no final do ano 100. Ou melhor, perto do ano 100. No final do primeiro século da Igreja. Ali pelo ano de 96, 97, depois de Cristo. O primeiro texto do Novo Testamento, segundo os estudiosos, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E Jesus mesmo não deixou nada escrito. A única coisa que o Evangelho diz que ele escreveu foi lá na areia, enquanto queriam apedrejar a mulher adúltera, e o vento apagou. Por quê? O que Jesus deixou? Ele deixou a igreja. Ele deixou o Espírito Santo. E os apóstolos, logo nas primeiras décadas, resolveram recolher a pregação, a tradição sobre Jesus, aquilo que se ensinava, aquilo que se dizia sobre o que Jesus fez e ensinou, aquilo que eles mesmos testemunharam, nos deixaram nos 4 evangelhos, nos deixaram nas suas cartas, nos deixaram no Apocalipse. Aquela pregação dos primeiros tempos. Mas aquela pregação é maravilhosa. Então, eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonado pelo Novo Testamento. Inclusive, há coisas tão grandiosas no Novo Testamento que eu lamento muito que os católicos, os cristãos em geral, não têm acesso, porque tem uma barreira linguística, tem uma grande barreira teológica, há muito lixo teológico em circulação hoje em dia. Então, as pessoas não conseguem ler o Novo Testamento com proveito, não conseguem aprofundar no que está ali. Mas o que está ali é a coisa mais extraordinária que já se escreveu no mundo. Não há nada mais perfeito do que aquilo. O Novo Testamento é divino. Mas ele não é um trabalho de teologia sistemática.
ele é a revelação posta por escrito. Ele demanda interpretação, demanda cultura, demanda conhecer as realidades que ali estão descritas. Por exemplo, se alguém quiser recompor a igreja a partir apenas do Novo Testamento, vai fazer uma grande tragédia. Porque as instituições da igreja, elas não estão, por assim dizer, escritas. Elas são realidades. Quer dizer, não dá para você recriar a igreja a partir do texto. Por quê? Cristo deixou pessoas. Ele deixou seus apóstolos, ele deixou, junto com os apóstolos, uma comunidade de discípulos. Isso é a igreja dele, a igreja real, aqueles que ficaram e que continuaram e que foram fundando novas realidades locais, as quais continuaram transmitindo a mesma tradição. Vocês vejam que no século II, um rapaz, jovem cristão, chamado Orígenes, que depois se perverteu um pouco doutrinalmente, ele teve a curiosidade de visitar os lugares onde os apóstolos viveram para recolher a tradição oral que se ensinava ali. Ou seja, para nos mostrar que, para entender o que o Novo Testamento diz, você precisa recorrer ao testemunho real, à vida, aquilo que ensinaram, efetivamente, que deixaram os primeiros receptores da mensagem do Evangelho. A prova disso é que, por exemplo, existem trechos na Escritura que, se você não tiver a tradição, você não consegue entender o seu sentido. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos que são evangélicos. Atualmente, eu dizia, há muito lixo teológico em circulação. E uma parte desse lixo é o lixo que quer, digamos assim, arrombar o texto sagrado para fazer caber dentro dele todas as imoralidades dos nossos dias. Então, vejam, a doutrina católica sempre entendeu que os atos conjugais são lícitos apenas entre marido e mulher, ponto final. O que passa disso é pecado. É uma doutrina contínua, não há nada de diferente disso na tradição, nada. Ou seja, os atos conjugais são lícitos apenas entre marido e mulher. Muito bem. Aqueles que querem apenas se basear na Bíblia, então se amparam em alguns textos. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9, quando São Paulo diz que os malakoi e os arsenokoitai, são duas palavras gregas, não entrarão no reino dos céus. Malakoi é uma palavra que significa literalmente mole, frouxo, os frouxos. Então, por isso, alguns traduzem como efeminados. É uma tradução um pouco literal demais. O que São Paulo está querendo dizer é uma outra coisa. Ou seja, aqueles que assumem a posição de uma mulher. No fundo é isso. Alguns tradutores foram mais felizes nisso. Outros, a outra palavra é arsenokoitai. Koitai, quer dizer, aqueles que se deitam com o arsen. Arsen é homem. Aqueles que se deitam com outro homem. Só que o lixo teológico que hoje em dia está sendo produzido pega essas palavras e as desconstrói, utilizando, por exemplo, a ferramenta da filosofia do Foucault, por exemplo, do Derrida, né? Então pega a palavra, reduz a palavra apenas à sua expressão mais material, né? Pegam dezenas de traduções contraditórias, jogam umas contra as outras para dizer que aquilo não significa nada, e aí chegam à conclusão de que não dá para dizer que no Novo Testamento São Paulo efetivamente esteja condenando tais práticas. Como é que a gente esclarece esse tipo de dúvida, esse tipo de argumento?
que é feito todo ele com base em questões de palavras. Só existe um jeito. Você precisa percorrer toda a tradição e ver aquilo que sempre se ensinou a esse respeito. No século I, no século II, no século III e assim por diante. Ver aquilo que por todos os tempos foi o entendimento da igreja. Ora, quando você percebe qual foi sempre o entendimento da igreja, não tem como você dizer agora que você está chegando com a novidade, com a doutrina verdadeira. Quer dizer, para a fé católica, isso não passa de balela, de pretensão, de pessoas que querem inovar sem base nenhuma. Mas a doutrina da fé está muito bem solidificada, está muito bem estabelecida. O que eu estou dizendo é o seguinte: a fé católica está muito bem amarrada. Por séculos e séculos e séculos de uma tradição contínua e ininterrupta. E tudo aquilo que parece ser, inclusive, mais incompreensível, se você estudar direito, você vai perceber que tem um fundamento. Você vai ver exatamente quando é que isso começou, de que modo que se desenvolveu, qual foi a convicção, o que se cria, o que se passou a crer e assim por diante. Você vai notar a coerência disso tudo. E essa arquitetura sólida, firme, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque não tem como prevalecer mesmo, porque isso aqui é firme demais, a verdade está profundamente clara, não tem mais como você adulterá-la. Esta arquitetura, ela inteiramente é custodiada por uma função na igreja. Uma função. Existe alguém que tem uma função de guardar tudo isso de maneira estável e inalterável. Esse alguém é o Santo Padre, o Papa. Por que a igreja tem um Papa? A igreja tem um Papa porque o ofício dele é esse. O ofício do Papa não é governar as igrejas, para isso existem os bispos. O ofício do Papa não é definir, sei lá, as linhas disso ou daquilo. Não. O ofício dele é guardar a fé, tal como aparece no Evangelho da Santa Missa de hoje. Esse é o ofício dele. Ora, então nós temos que rezar pelo Santo Padre, porque a sua missão é muito, muito importante. É a missão de, num tempo de confusão como esse que nós vivemos, guardar a fé da igreja. Por quê? Como diz o profeta Abacuque, citado pelo autor da Carta aos Hebreus e também por São Tiago, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se a gente quiser inventar doutrinas, a gente não vai agradar a Deus. O que a gente vai fazer é criar um monte de religiões aí loucas, incoerentes, sem base, sem... E é isso que vai acontecer, porque aqueles que tiram o fundamento, né, falam, não, agora é só a Bíblia, mas cada um interpreta a Bíblia como quer. Tal. Aí você gera uma espécie de ímpeto, meio que semente do modernismo, né? Em que tudo pode ser justificado, porque se cada um interpreta como quer, então, efetivamente, não há uma verdade estabelecida, tudo é questão discutível. A Igreja Católica não é assim. Ela remonta a princípios que são estáveis, determinados, objetivos e que não estão à mercê de ninguém, nem do Papa, porque o Papa é o custódio, ele não é o que... A igreja não é um parlamento em que, agora mudou de opinião, vamos votar, vamos consultar as pessoas. Agora se fala muito de sinodalidade, né? Nós estamos num momento assim, em que se fala muito de sinodalidade. Mas a sinodalidade não é para redefinir a fé, isso é loucura. A sinodalidade é para, vamos acertar as nossas linhas pastorais, vamos ouvir a todos, como é que nós podemos nos governar de um modo mais
colegial, no sentido de levar a igreja de uma maneira mais próxima, escutando as pessoas, caminhando todos juntos. Não é para redefinir a fé, a moral, não é nada disso. Isso é loucura. Essas coisas já estão muito bem definidas na Sagrada Escritura, na tradição, custodiadas pelo magistério, que é contínuo, harmônico, e não está à mercê de ninguém. Todos nós somos guardiões desse depósito, o qual nós queremos entregar de maneira inalterada para as próximas gerações. Eu fico muito feliz que há muitas pessoas hoje em dia acordando para a seriedade da fé católica. Muitas pessoas que estão olhando e falam assim, nossa, isso aqui não é uma brincadeira, começam a estudar, vão ver, meu Deus, que coisa grandiosa. Isso aqui é uma coisa séria. Tem lastro no tempo. Está radicado em princípios que são certos, que não são discutíveis. Não é apenas uma interpretação científica da Bíblia. Não é isso só. É algo que tem identidade no tempo, que tem cara, que tem nome, que tem uma continuidade real. Vamos, portanto, a partir do testemunho dos santos apóstolos Pedro e Paulo, reafirmar o nosso propósito de viver e morrer na fé católica, até o fim da nossa vida, com toda a convicção, de amarmos a fé católica, de estudarmos a fé católica, conhecermos profundamente a fé católica, estudarmos mesmo, pegarmos bons e confiáveis livros de doutrina, estudarmos, conhecermos, para não sermos ludibriados, para não sermos enganados. Porque, lamentavelmente, nós vivemos em tempos de grande confusão. Há muita gente falando muita porcaria porque é ignorante, não estudou. De verdade. Não sabe. E vai falando o que acha, o que... Vai falando bobagem, não importa. Porque hoje em dia é o seguinte, não é só... Quem não estudou, não é só o povo. Tem muita gente que tem título e não estudou. Só tem título, cargo, né? Gente, eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas que têm grandes, altos títulos acadêmicos que não sabem escrever em língua portuguesa. Não sabe colocar vírgula no texto. Não sabe. É analfabeto funcional. É só carteirada, que não leu profundamente as coisas, não conhece a tradição da igreja. E, desculpa, você é uma pessoa que não teve intimidade com os pais da igreja, com a tradição católica, a melhor coisa que ele deveria fazer é calar a boca. Não deveria falar, querer ensinar aos outros. É melhor você pegar um texto e ler, sabe? Um texto bom, e leia. Fique quieto, porque faz mal. É só chute. É só apelação, sentimentalismo. Ensino barato, coisa ruim, que não edifica, que não solidifica a fé de ninguém. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de estudarmos e amarmos profundamente a fé, pela qual São Pedro e São Paulo derramaram seu sangue, pela qual o papado foi constituído para conservá-la desde São Pedro até o Santo Padre, o Papa atual, Papa Francisco, para que não haja jamais nenhuma dúvida de que a fé católica é o nosso tesouro mais precioso, aquele que nós temos que guardar, aquele que nós devemos preservar contra todos os iconoclastas.